Glória a Deus. Amém? As crianças estão indo para a sala. Eles vão ter agora a palavra mais apropriada para a linguagem delas, né? Adaptada. E nós vamos ter um tempinho aqui estudando um pouco também a palavra. Amém? Quero, nessa noite, parabenizar mais uma vez aos pais, pais avós, mães que também são pais muitas vezes, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nessa noite não vou falar nada especificamente sobre pais, né? Mas para todos nós, seguindo algo que eu vim falando nas últimas mensagens, amém? Vou pegar algo que eu falei na semana passada e uma frase que eu citei, eu quero colocá-la como tema nessa noite. Então, eu falei um pouco sobre a parábola das 10 virgens, e nós vamos ler nessa noite, porque eu só citei ela da última vez. E eu citei essa parábola justamente para dizer o seguinte: não negligencie o seu preparo. Eu queria dar o tema dessa mensagem dessa noite dessa forma: não negligencie o seu preparo. Então, falei nesses dias um pouco sobre uma das coisas, talvez a principal, ou a primeira, pelo menos, que diz respeito ao preparo para a volta de Jesus, é justamente termos um coração arrependido, ou praticarmos o arrependimento. E esse arrependimento genuíno, ele faz parte de um mover do Espírito Santo para a nossa vida, amém? Então, quantos assistiram essa mensagem? Se não, o nosso canal do YouTube, o canal da igreja, você tem acesso lá mais uma vez. Mas eu queria começar perguntando algo para você. Você consegue pensar quantas coisas na sua vida que só você pode fazer? Quantas coisas que só você exclusivamente pode fazer? Então, nenhuma outra pessoa, mesmo se ela quisesse, ela não conseguiria fazer. E sabe, existem várias coisas que na verdade é algo pessoal, é algo único, é algo particular, é intransferível de cada um de nós. Porque algumas pessoas podem nos motivar, algumas pessoas podem nos ensinar, algumas pessoas podem falar, até gritar conosco, nos amarrarem, tentando fazer a gente fazer uma coisa, mas só nós mesmos podemos fazer por nós, né? Muitas das coisas têm a ver com saúde, obviamente, né? Só você pode fazer por você, só você pode fazer pela sua saúde. Outras têm a ver sobre conhecimento. Claro que você depende de alguém para te ensinar, mas só você consegue absorver para dentro de você. Então não existe outra forma. Sobre habilidades também, só você consegue desenvolver as suas habilidades. Você pode ter professores, você pode ter mestres, coaches, mas só você consegue desenvolver por meio da prática as habilidades que você tem, ou justamente as que você não tem, mas você quer adquirir, você precisa praticá-las. Citei só 3 coisas para dar início, né, a esse pensamento. Mas você consegue entender? Ninguém vai conseguir colocar saúde dentro de você, ninguém, ou como modernamente a gente fala, ninguém vai meter o shape em você, é você que tem que fazer isso, né? Ninguém vai na academia por você, ninguém vai fazer a dieta por você, ninguém vai fazer o exercício, a corrida, a natação, o ciclismo, sei lá o que, por você. Ninguém vai fazer a faculdade. Tem gente que compra os diplomas por aí, mas isso não é coisa de crente, né? Você sabe. Então não vai fazer isso. Mas ninguém vai estudar por você. Uma pessoa chega lá. Eu lembro de uma cena de um filme, isso denuncia a nossa idade, claro, né? Chamado Matrix, né? Matrix, para quem não sabe, já é um filme antigo, viu? A galera aqui nem sabe o que é Matrix. Mas tinha uma cena que era fantástica em Matrix, que era o seguinte, agora eu não lembro direito, se era uma mulher, se era um homem, um dos dois, precisava pilotar um helicóptero, ele não sabia. Aí ele se conecta com a outra pessoa lá que está no quartel-general, lá não sei na onde, e aquela pessoa coloca um cartão na máquina lá, no computador, e faz um download para o cérebro daquela pessoa que estava no helicóptero, e de repente ela sabe pilotar o helicóptero, sabe ligar, sabe fazer a mecânica, sabe tudo. Cara, que legal que fosse possível tal coisa, né? Sabe, você não sabe nada de mecânica, de repente você liga para alguém e fala: ó, fulano, estou precisando saber como é que arruma essa BMW. Aí o cara faz um download para você e em 10 segundos você sabe como que desmonta aquele motor, como que monta de novo até achar um problema. Ou
tantas outras coisas que a gente gostaria de fazer. Né? Eu já compartilhei aqui, eu não sei nadar, quer dizer, eu já saí dessa fase do não sei nadar para eu sei nadar mal, né? Porque fazem basicamente 3 meses que eu comecei a aula de natação, mas então até 3 meses atrás eu não sabia nadar, nada, nadar, nada, tudo a mesma coisa. Esse era eu, resumindo, né? Até hoje eu só mandei um videozinho no meu grupo lá, que eu mando as coisas, para eles rirem um pouco de como era a minha situação caótica e trágica dentro de uma piscina. 3 meses depois eu posso dizer que eu sei nadar bem mal. Mas eu ia afundar? Ia morrer? Ia. Ainda estou na fase do que eu morro se me largarem num Lago do Manso qualquer da vida ou num rio desse. Mas já saí da fase, né, mais caótica da coisa. Que legal seria se eu conseguisse ligar para alguém, fazer um download. Cara, eu quero aprender a nadar, e o cara faz um download para mim, e eu já saio na água, né, mergulhando, indo para lá e para cá e tal. Esses dias eu, claro que vendo natação no Instagram, e o algoritmo te entrega algumas coisas. Aí o cara que sempre aparece para mim é o César Cielo. Não é só o César Cielo, só ele. Cara, o César Cielo nadando é lindo. Você nunca presta atenção nessas coisas, a não ser que você queira fazê-las, né? Aí de repente você começa a prestar atenção. Gente, o nado borboleta, coisa mais linda da vida, coisa mais difícil também, por acaso. Impossível fazer aquilo aparentemente, depois que você tenta fazer igual o cara, né? Aí você tenta imitar logo quem? César Cielo. Aí claro que não deu certo, né? Afoguei na primeira, afoguei na segunda tentativa, e agora 3 meses depois, continuo afogando do mesmo jeito. Mas já deu para, né? Uma ou outra vez parece que eu estou fazendo certo. Mas eu não filmo, que é para não ter certeza que eu estou fazendo errado. Mas como ia ser legal algumas coisas da nossa vida a gente ter como fazer uns downloads na cabeça da gente, né? Ia ser muito legal. Eu toco há muito tempo, né? Mas eu não sou. A gente tem até um guitarrista de verdade aqui, né? Muito bem-vindo aqui entre nós. Mas eu toco instrumento há muitos anos. E a gente sabe que para tocar instrumento a gente tem que praticar muito, né? E às vezes a gente chega no final da vida ainda insatisfeito, sem ter achado aquela nota certa, aquele bend perfeito, aquela coisa que alguma outra pessoa fez, aquela composição que alguém fez, né? Ontem eu estava ouvindo um quarteto de cordas tocando um adágio de um compositor chamado Barber. E sabe, quando perguntaram para ele falou, para tentar explicar o que ele estava pensando quando ele compôs aquilo, ele falou assim: olha, se alguém um dia descobrir, essa pessoa vai chorar junto. Porque era um negócio tão profundo que ele fez, é simples ao mesmo tempo, mas é algo tão enigmático, né? Hoje você deve ouvir esse quarteto tocando em muitas coisas por aí, porque quando você ouve aquilo, você é como se fosse transportado para um outro lugar. E a sua emoção, ela começa a acompanhar aquelas cordas que vão lentamente, o adágio é isso, né? Um andamento lento, e elas vão lentamente te envolvendo e te levando para um estado tanto de descanso, como um pouco de, talvez até melancolia, tristeza. Por isso que geralmente é colocado em momentos de profunda reflexão ou tristeza. Fala, cara, como é que aquele cara conseguiu fazer aquilo, né? De maneira tão simples, mas tão profunda ao mesmo tempo, e que toca tantas pessoas, sejam elas conscientes ou não da qualidade musical daquilo que ele foi composto. Mas como seria interessante nós termos essas coisas para nós via download assim tão rápido. Mas a vida não funciona assim. Nós não temos como baixar nada para o nosso cérebro e de repente já saber alguma coisa. Então nós não temos como baixar uma habilidade, saúde, meter o shape, um conhecimento, um diploma, um curso, aprender a tocar um instrumento, cantar, fazer alguma coisa, dançar, que é outra coisa que eu também não levo jeito nenhum, é zero também, é dançar. Mas não tem como nós fazermos isso, a não ser por meio da prática, a não ser por meio da repetição, a não ser por meio de nós insistirmos um pouco, ou muito, muitas vezes, até que alguma coisa comece a modificar e até que nós chegamos a tal lugar aonde nós gostaríamos. Então, tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. E aí, eu quero levar isso lá para aquela parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1 até o 13, fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Bom, o contexto aqui de Mateus 25, nós estamos vindo lá de Mateus 24, onde houve uma pergunta dos discípulos sobre o final dos tempos, sobre a volta de Jesus, o estabelecimento do seu reino. Jesus começa a responder essas perguntas e a partir de um momento ele começa a contar umas parábolas. Aqui a gente encontra uma delas, a parábola das 10 virgens. Parábola é uma história, uma ilustração para trazer no final dessa ilustração alguma moral, algum conceito, algo a ser praticado. Isso é uma parábola. Então, quando nós falamos de parábola, ela não precisa ter exatamente uma definição para cada dessas coisas. Algumas pessoas tendem a pegar cada parábola e dar um significado para cada item, isso dá um grande problema. Isso é uma maneira de interpretação simbólica que a gente não segue na maioria das vezes, muito raro. A gente segue símbolos quando a Bíblia mesmo explica os seus próprios símbolos. Então aí fica mais simples de entender, obviamente, né? Porque se eu começar a dar uma interpretação para cada um dos símbolos, eu estou fazendo isso e não é o que a Bíblia diz, não é o que o escritor quis dizer. O que Jesus quis dizer é fácil, está no último versículo. Portanto, vigiem. Essa é a moral da parábola. Simples. Por que vigiem? Porque você precisa estar preparado. A palavra, inclusive, é essa nessa versão, né, na Nova Almeida. As que estavam preparadas entraram para o banquete com o noivo. Ok, vamos só fazer alguns apontamentos aqui para ficar também fácil de entender a parábola. 10 virgens são os que nós chamamos hoje de damas de honra. Ok? Nenhuma delas é a noiva e o noivo não casou com as 10, por favor. Ok? Então entenda isso. São as amigas da noiva que se envolviam na festa. O costume judeu era que o noivo saía num cortejo até chegar na casa da noiva. Isso geralmente 1 ano depois do noivado, onde o noivado era feito o contrato e tudo mais, né, do casamento. Teoricamente estavam casados no papel. E aí então a moça voltava para a casa da sua mãe para aprender todas as coisas dentro de 1 ano. Nesse 1 ano o noivo então fazia um cortejo com seus amigos e as amigas da noiva, as damas de honra, que são essas virgens aqui. Por que virgens? Porque elas deviam ter mais ou menos a mesma idade da noiva, não eram casadas, por isso elas eram escolhidas como damas de honra. Então eles iam até a casa da noiva, isso provavelmente podia ficar de noite, até começar a festa na casa da noiva, para finalmente a consumação do casamento. Nessa ilustração que Jesus está fazendo, ele está pegando algo bastante comum dos tempos dele para exemplificar algo para a vida daquelas pessoas. O que Jesus estava querendo dizer, olha, sobre a minha volta, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: imagine que existam essas mulheres. Então, somente as preparadas entram numa festa de casamento desse nível todo. Então, somente pessoas preparadas estarão também junto comigo na minha volta. E é isso que ele está dizendo, portanto, vigiem, estejam preparados, sejam vigilantes. Essa é a moral dessa história. A gente não precisa gastar muito tempo nisso, porque ela é simples. A questão é, Jesus estava dizendo, olha, você precisa individualmente estar preparado. É aquilo que só você pode fazer por você mesmo. Essas mulheres exemplificam que 5 levaram azeite, já na lamparina, e mais um pouco extra. Provavelmente em bolsas de couro, alguma coisa assim. Elas tinham um azeite extra. Estavam prevenidas. Estar preparado um pouco é prevenido.
Se a gente fosse colocar alguns sinônimos aqui, né, para entender o que é preparo. Então elas estavam prevenidas, precavidas. Para caso a coisa demorasse um pouco, elas tinham mais óleo para não ficar no escuro. Então, elas realmente demorou, todas adormecem. Só que as 5 que não levaram, deixaram as lamparinas apagar. As que levaram azeite extra não deixam apagar. Quando o noivo começa a procissão, começa o cortejo, e elas têm que segui-lo, só 5 estavam preparadas. As outras começam então a dizer: olha, dado o seu preparo para nós, e aquelas prudentes, inteligentes e preparadas, elas vão falar o quê? Não podemos fazer isso, é nosso preparo. Cada uma de nós fez isso por si. Se nós, nesse exemplo, por isso que é uma parábola, então, entenda o seguinte: nesse exemplo elas podiam dar o óleo? Poderiam, né? Claro, é algo que está externo. Então, ela poderia dar o óleo. Mas Jesus está querendo justamente exemplificar que tem coisa que você faz por você que não vai ter como entregar para ninguém. Aí elas vão dizer, dentro da parábola, da história: nós não podemos entregar isso para vocês, porque aí vai faltar para vocês, vai faltar para nós. No final das contas, ninguém ia chegar na festa. Na vida real, significa que nós não podemos dar o nosso preparo para ninguém, porque justamente é intransferível. E essa é uma realidade mais pesada um pouco. Irmão, se você está preparado para a volta de Jesus, você não tem como transferir o seu preparo para ninguém. Seja para o pai, para a mãe, para os filhos. E se você não está preparado, você não tem como pegar o preparo de ninguém também. Não tem como pegar o preparo da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, do seu cônjuge. Porque o preparo para a volta de Jesus é algo individual. Então eu quero deixar com você 2 frases. Faça o que somente você pode fazer, sem ceder aos outros. Sabe por que isso? Porque muitas vezes quem está se preparando para a volta de Jesus vai ser um pouco criticado, pode ser um pouco... As pessoas podem ficar um pouco incrédulas com respeito a você, pode duvidar de você, pode achar que você está exagerando. Se você ceder ao que as pessoas estão falando ou pensando de você, enquanto você se prepara para a volta de Jesus, você pode ficar, como a parábola exemplificou, sem o azeite. Você pode ficar sem o preparo. Você pode não estar mais apto, porque você ouviu ou deu ouvidos à voz de outras pessoas que não estão preparadas. O que deve acontecer, como aconteceu na parábola: as que não estão preparadas é que devem ouvir você que está se preparando para a volta de Jesus. É isso que deve acontecer, não ao contrário. Então, quem está se preparando ou quem está preparado para a volta de Jesus, continue no seu preparo. Não ceda ao que os outros vão dizer. Jesus aqui está dizendo, para resumir, para estarmos preparados, pronto, apto, capaz, prevenido, organizado. Isso é o que significa estar preparado. Isso é estarmos preparados para a volta de Jesus, porque Ele vai voltar. Ele pode voltar mais rápido do que a gente pensa ou demorar mais do que a gente pensa. Tanto faz, tanto fez. Preparados nós devemos estar na nossa vez. Então entenda que o preparo é para hoje ou para daqui a 10, 20 anos. Nós precisamos estar prontos para esse momento. E quando esse momento chegar? E esse momento, quando ele chegar, nós devemos estar ali aptos a entrar no reino. E aí então vamos começar com algumas perguntas. Primeira, como me preparar para o reino? Já que eu preciso estar preparado, então como? Mateus 3, de 1 a 10, nós já lemos um pouco desse texto, eu quero ler agora todo o contexto. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, ia até onde ele estava.
e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa é uma introdução para a vida de João Batista, que não tem tantos detalhes, mas aqui é um dos momentos onde nós temos mais sobre ele. E João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, ele começou seu ministério antes de Jesus, tanto é que ele batiza Jesus nas águas. E a pregação de João Batista era simples, ele falava: arrependam-se e produzam frutos. E muita gente vinha, multidões, e nessa passagem aqui diz que vinham saduceus e fariseus, e com esses dois grupos de pessoas, saduceus e fariseus, ele era mais duro ainda, né? Ele já chamava de raça de víboras, então gente venenosa, gente falsa. Aí ele fala assim: mas quem de vocês acha que vocês vão fugir da ira? E aí ele dava, apesar da indignação dele, mas ele dava uma palavra de conserto para eles, falava assim: então produzam frutos. E aqui são os dois pontos que eu quero trazer para você. Como me preparar para o reino? Primeiro, coração em arrependimento. É um estado de abertura ao mover do Espírito Santo. Essa é a primeira maneira de você se preparar para o reino. Coração em arrependimento. É o estado de você estar aberto. Você que aceitou Jesus na vida, você já teve um arrependimento sobre sua vida anterior, sem Deus no controle, sem Jesus sendo o seu Senhor, e você entrou para uma vida cristã, onde Ele é para ser o seu Senhor. A partir dali, você lida com os pecados que vão acontecendo no caminho. Um dia lá no trânsito, né, você, em vez de abençoar a pessoa, você esqueceu, mandou ela para um outro lugar, e aí você tem que pedir perdão. Aí lá em casa, né, você desandou também lá o negócio, e aí ficou ruim, aí você também pede perdão. Aí um dia você esqueceu, você deu aquela mentirinha assim, do nada, assim, só para, né, para dar uma disfarçada e tal, você também vai ter que se arrepender. E aí você vai lidando com isso, né? E o arrependimento é um mover do Espírito Santo. E sobre esse ponto, não vou falar muita coisa, você acessa a mensagem da semana passada. Mas João Batista fala que nós devemos ter um coração em arrependimento e também frutos. Ele faz uma comparação: nós somos como árvores, e toda árvore boa tem que produzir bom fruto. E se a árvore não produz mais fruto, a maneira natural de lidar com ela é tirar ela fora, e ela vai ser cortada. E ele também está dando um aviso para todo mundo, ele está dando um aviso para essas pessoas, que não adiantava para eles, fariseus, saduceus e o resto da multidão, não adianta para vocês falar que vocês são bons, que vocês têm a lei, que vocês têm um profeta, pai é Abraão, mas vocês não têm fruto nenhum disso. Não adianta. Quando o justo juiz vier, ele vai olhar o resultado, os frutos. E se não há frutos, machado na raiz da árvore. Então ele está dizendo: então produzam frutos dignos do tal arrependimento que vocês têm. E a mensagem é para nós também. Nós nos arrependemos realmente de uma vida que nós levávamos? Arrependemos de viver uma vida longe e afastada de Deus, e uma vida sem Deus no controle? Então cadê os frutos da nossa vida? Ok? E aí vamos para uma segunda pergunta: que frutos nós podemos produzir? E aí eu quero ler essa mesma passagem, só que no Evangelho de Lucas. Algumas passagens, algumas parábolas, que elas são descritas nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ou em 2 deles pelo menos. E é bastante interessante porque algumas vezes elas nos trazem algum acréscimo. E essa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 3, tem um acréscimo bastante interessante. Lucas 3, a partir do versículo 1: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Já começa que aqui ele tem um contexto histórico tremendo, né, que sinaliza bem onde eles estão na história.
ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Percebe que aqui ele não fala dos saduceus e fariseus, mas em Mateus a gente sabe que era essa galera, raça de víboras. Versículo 8: produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João, a partir daqui não tínhamos lá em Mateus essa parte, interessante: o que é que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas reparta com quem não tem, e quem tiver comida faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. 14, também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratique extorsão, não façam denúncias falsas, contentem-se com o salário que vocês recebem. Uau, então imagine isso. Nós temos aqui mais um grupo de pessoas que lá em Mateus nós não tínhamos. Em Mateus nós falamos de multidão, saduceus e fariseus. Saduceus e fariseus era a galera da religião da época. Aqui nós temos multidão perguntando, publicanos e soldados. Então veja que praticamente estava todo mundo atrás de João Batista. Estava uma multidão que podia ser qualquer pessoa que não fosse saduceu, fariseu, publicano ou soldado de Roma. Aí era o resto, era a multidão. Então estava todo mundo lá. E aí, em Lucas, nós temos a pergunta interessante e importante: o que nós devemos fazer? E ele começa a explicar, e são os frutos que nós podemos pegar para nós hoje. Lembre-se, quais são as 2 coisas para estar preparado para o reino? Coração e arrependimento, frutos. Quais são os frutos que nós podemos dar? Vamos pegar a resposta para cada uma dessas pessoas e vamos pegar para a nossa vida? Primeira resposta foi para a multidão. Então ele vai falar para a multidão: olha, multidão, vocês devem repartir as suas túnicas. O que João Batista está falando? Qual é esse fruto? É o fruto que traz morte para o egoísmo. É o que nós poderíamos chamar de altruísmo. Então pratiquem o altruísmo. Pratiquem o altruísmo. Ele pode vir, ou ele deve vir, certamente, por meio da empatia. Quando você tende a se colocar, ou pelo menos entender o lugar do outro, a situação do outro, a vida do outro. E aí vem o altruísmo, que é quando você pode dar de você mesmo para essa outra pessoa. João Batista ele é meio direto, então ele faz um negócio bem prático. Ele fala assim: você tem 2 túnicas, dá uma para alguém. Você não usa 2 ao mesmo tempo. Você tem 2 pares de sapato, dá um par para alguém. Você não usa os 2 pares de sapato ao mesmo tempo. Você tem quantas calças jeans? 10? Ué, você usa 10 calças jeans ao mesmo tempo? Então pega umas 5 lá e dá para o pessoal que não tem. Você tem quantos arroz hoje na sua casa? Eu tenho tanto. Uai, tudo isso você vai comer no mês. Mas você não come só uns 2 pacotes? Pega os 2 pacotes, dá para alguém que não tem. Então ele está falando sobre sermos altruístas. E aí, eu nem preciso falar, né? Comece a pensar na sua vida. Porque é isso que essa mensagem trouxe para mim. Pensar sobre, refletir sobre. Será que eu tenho esse fruto na minha vida para não ser uma árvore sem fruto, que corre o risco de ser achada seca, estéril, e ainda ser cortada e lançada no fogo? É sobre isso. O segundo grupo que veio agora é o publicano. Publicano eram os cobradores de impostos da época, que trabalhavam ao lado dos romanos, tá? E a pior das espécies, porque eram muitas vezes judeus que abraçaram o Império Romano, que era o império que subjugava os judeus. É tipo assim, eles estavam trabalhando para o inimigo e se tornando inimigo dos seus patrícios, cobrando impostos deles.
para arrecadarem e repassarem para Roma. E, obviamente, que essa galera, né, exagerava. E aí o que eles vão falar assim, mestre, o que nós vamos fazer? Eles falam assim, não cobrem mais do que o estipulado. Ou seja, morte à ganância. Se é para cobrar um imposto de 10%, não cobra 12%, não. Sem ganância, moderação. Não cobra mais, não. Não fica com o troco, não, que não era seu. Só porque a pessoa não fez a conta certa e esqueceu. Não fica com aquilo que não é seu. Não fica com aquilo que você emprestou de alguém, que você devia ter devolvido e não devolveu até hoje. Devolva também. Vou dar mais alguns exemplos, né, para ampliar sobre a moderação. Sabe, a gente ficar com aquilo que não nos pertence de uma maneira que não é justa ou legal, está fora do fruto que Ele quer ver para nós. No preparo da nossa vida para a volta para Jesus, nós vamos ter que abandonar essas coisas. E nós precisamos viver com mais moderação. Qual é o terceiro fruto? Aí vem o terceiro grupo, na verdade. É o grupo dos soldados. Esses, muitos poderiam ser romanos, mas nem todos, tá? Muitos soldados que serviam a Roma não eram romanos. Eles eram tirados de outros lugares, eram árabes, eram de outros lugares da África. Enfim, poderiam estar ali dentro dos exércitos de Roma. Mas aí eles perguntam, e aí, e nós? E João já é um pouco mais, né? Não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Então, não pratiquem extorsão, respeito, né? Não façam isso. Porque quem pratica extorsão, na verdade, estava usando de violência em algumas traduções nossas. Fala assim, não pratiquem ou não usem da sua força. Porque, obviamente, né, um soldado, uma autoridade naqueles dias, que não tinha nenhuma câmera, não tinha nada, então eles usavam da sua autoridade com violência. O autoritarismo, né, o abuso de poder na época já existia. Então deveriam tratar com respeito as pessoas. Não façam denúncias falsas, ou seja, não façam falsas acusações. Não juntem-se para dizer algo que a pessoa fez, mas que na verdade ela não fez. Apenas para vocês ganharem alguma vantagem, para punirem alguém. Então falem a verdade. Não contentem-se com o salário que vocês recebem. Aqui eu imagino que vem a ver muito com extorsão. Por quê? Qual era a maneira mais fácil deles conseguirem aumentar o seu salário? Eles deviam fazer, sabe, nossos dias atuais tem um pessoal que cobra por proteção, né? Uma proteçãozinha extra lá e tal, aí ele vai lá e cobra lá nos comércios, né? Vai fazendo aquela cobrança ali mensal, e vai ficando e tal. Mas de verdade ele já tem um salário, mas ele está cobrando um por fora ali, isso é extorsão. Então, será que eles faziam isso também naquela época? Já acontecia isso desde muito antes, né? Da gente existir, essas coisas já existiam. Então, João está falando, sejam íntegros. Se vocês foram pagos para manter a cidade em ordem, para proteger, quem tem que te dar o maior salário é o seu chefe. Não vão usar da sua autoridade para conseguir mais dinheiro das outras pessoas por meio de extorsão. Então é pesado isso para nós, né? Talvez você nunca pensou em ser não, mas eu nunca extorqui ninguém, nunca usei de violência com ninguém. Mas amplie um pouco mais essas ideias, para que você possa perceber o quanto talvez ainda nós temos que evoluir, melhorar, crescer, amadurecer, produzir bons frutos, dentro do preparo para a volta do Senhor. Sabe, nós, ao pararmos para pensar sobre altruísmo, o quanto nós conseguimos de fato compartilhar das nossas vidas, dos nossos bens, incluir doação como algo que está no nosso orçamento, e não só como uma esmola, sabe, uma esmola do que sobra de vez em quando. O quanto nós realmente conseguimos ser moderados em todas as coisas, para que a ganância não tome o nosso coração. Hoje em dia, talvez nós podemos pensar até mesmo em quanto nós conseguimos ser moderados para não deixar que o consumismo roube a nossa paz e afete a nossa vida, o nosso coração. Afinal de contas, nós somos impulsionados a consumir cada vez mais. E se nós cedermos a isso, nós podemos entrar em problemas financeiros, problemas no casamento, problemas emocionais, né? Tem pessoas hoje sofrendo com uma ansiedade terrível por coisas que elas querem comprar. E
E pior ainda, tem um cenário pior ainda, que são pessoas que elas, sabe, nós acabamos de ganhar umas lembranças aqui, tem algumas que estão fechadas nos embrulhos. Tem gente que ela entra numa ansiedade tão grande para abrir o embrulho, que mais um pouco ela se joga no chão. Acho que aqui não tem ninguém, né? Pelo menos ninguém se jogou no chão ainda. Mas se você roeu a unha, se você está pensando do que tem dentro do pacote, que não abriram ainda, o que está acontecendo? É uma ansiedade que é uma doença. E está em muitas pessoas hoje em dia já. Então cadê a nossa moderação? Né? Aqueles que compram uma coisa e vêm pelo correio. Nossa, se vem pelo correio é a pior coisa, né? Mas vem por uma entrega de qualquer outro lugar e você fica ansioso para chegar. E o Mercado Livre agora, né, se especializou tanto que você, quando ele vai chegar, ele te avisa, fala: a sua entrega é a próxima, quer acompanhar? Aí se você abre o aplicativo, tem lá uma pessoinha andando na cidade. Aí a pessoa passa por onde você estava, fala: não, o que eu faço agora? Imagina uma pessoa com realmente ansiedade. Gente, aquilo, eu acho que você tem que desinstalar, aquilo não pode ter. Não pode. Aplicativo do correio, então, não pode existir na vida da pessoa ansiosa. Esse mês passado eu fiz uma compra para o trabalho onde eu estou. E era uma compra importante, uma compra cara também, inclusive. Então eu tive que acompanhar. E passa os 10 dias, passa os 15 dias. Lá pelo 20º dia vem uma notícia assim: seu objeto ainda não chegou no lugar. Falei, pronto. Que coisa boa. Mais 10 dias depois para finalmente ele chegar aqui na cidade. Ele demorou 30 dias para sair do Sudeste e chegar aqui. É impressionante como algumas coisas acontecem. Agora imagina o ansioso, o realmente ansioso, que essa doença já infelizmente pegou a vida dele. Gente do céu, não pode ter essas coisas, não pode. Então, nós podemos ou devemos praticar moderação, até porque nós devemos evitar esses tipos de problemas na nossa vida. Imagina um ansioso com a volta de Jesus. Não, aí qualquer notícia na TV, né? Agora nós estamos, eu não sei por que razão, o Instagram hoje vem me entregar, as 3 vezes que eu abri o Instagram hoje, ele vem me entregar sobre um objeto que pode ser uma nave espacial que está vindo de encontro com o planeta. É o I-Alpha, alguma coisa assim. Alguém viu esse negócio? Viu? O que aconteceu? Está aparecendo para nós? Não, nunca. Um satélite, não sei, desses que tira foto, ele está posicionado em um lugar diferente, e aí ele está acompanhando esse objeto, e esse objeto não parece que está coberto de gelo. Quando ele entrar no nosso sistema solar, ele é mais antigo que o sistema solar, e não sei o que, e que pode ser uma nave interestelar. Aí falei, uau, e as 3 vezes me apareceu, cada um de um lugar diferente. Aí você imagina a pessoa que é ansiosa com a volta de Jesus, ela acha que o cometa de gelo pode ser algum sinal do apocalipse. E a pessoa começa a ficar desesperada. Ou a guerra que vai começar de novo, ou que a guerra que vai terminar, ou que fulano falou um negócio, ou que ciclano viu um buraco lá na Antártida, que não tem fim. Agora com a IA, então, produzindo esses vídeos, né, tão realistas, o ansioso pela volta de Jesus, que fica acreditando em tudo que é comentário, vai sofrer demais. Precisamos da moderação? Acho que para ficar vivo hoje, é um fruto essencial. Respeito, falar a verdade e integridade. Alguém duvida que qualquer um desses itens é importante para a vida cristã? Sabe? Ter respeito por seja quem for, ter integridade em tudo que você for fazer, falar a verdade, falar com verdade sobre algumas coisas e sobre as pessoas. São todos esses frutos práticos que todos nós devemos estar com eles nos nossos galinhos, nós que somos árvores. Precisamos desses frutos. Irmãos, se não tem, então começa a dar um jeito de fazer brotar, de fazer nascer. Isso é estar preparado para a volta de Jesus. Isso é ter o azeite extra. Isso é estar pronto. Isso é estar apto. É do dia para a noite que a gente muda essas coisas? Nem sempre. Mas a palavra tem poder para mudar na sua vida, amém?
A palavra tem poder para fazer isso na vida de qualquer pessoa. Eu quero te dar 2 exemplos dentro da Bíblia. 2 homens que demonstraram frutos. O primeiro deles chama-se Zaqueu. Lucas 19, de 8 a 10, fala assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmão, pega essa referência da vida de alguém sendo transformado. Conseguiu ver os frutos aqui? Fácil? Na vida dele? Sabe o que ele era? Publicano. Publicano. Ligou? Quais foram os grupos que foram fazer perguntas para João Batista no texto de Lucas que nós lemos? Multidão, publicanos e soldados. Zaqueu era um publicano, que ouviu falar que Jesus iria passar na cidade dele, só que o Zaqueu era de baixa estatura. O que ele fez? Subiu numa árvore para ver Jesus passar. Mas não era só isso, irmãos. Ele conseguiu, ele queria também ser visto. Vamos dizer a verdade. Você não vai. Não, ele queria. E deu certo. Jesus olhou para ele, e Jesus, pelo Espírito, por uma revelação, fala: Zaqueu, desce aí que eu vou para a tua casa hoje jantar. E aí eles estão aqui no jantar. Aí o pessoal lá que também foi, alguns convidados, fala assim: puxa vida, mas Jesus está jantando com esse cara. Esse cara é um traidor. É um judeu que trabalha para os romanos, pegando dinheiro do povo, cobrando imposto. Então você sabe o que os cobradores de impostos faziam. Mas aí Zaqueu, peraí, deixa eu falar também. Jesus, é o seguinte, eu vou pegar já metade. Se alguém tem uma capa, uma túnica, se tem 2, quer dizer, dá outra para a pessoa. Jesus, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E vou dizer mais: se eu extorquir, extorsão, eu vou restituir 4 vezes mais. O cara começou a trabalhar com altruísmo, com integridade. Naquele tarde para noite, naquela noite, a vida de Zaqueu, ele já estava com o coração aberto, certo? Claro. Primeira coisa que vem é disposição para arrependimento. Coração e arrependimento. Aquela disposição de estar sempre aberto para o mover do Espírito. E aquilo marcou a vida de Zaqueu a tal ponto que ele fez o que era necessário para ver Jesus e para ser visto. E aí, na noite do jantar, ele toma toda a decisão que ele está falando aqui, deixando bem claro. E tão era real isso aqui que Jesus confirma: hoje houve salvação nessa casa, porque este aqui é filho de Abraão. Lembra quando João Batista falava assim: não adianta falar que é filho de Abraão, não, tem que ter fruto. Jesus está falando o quê? Olha o fruto do cara aqui. Porque pelos frutos se conhece a árvore. O filho de Abraão é assim que ele age. Colocando para os nossos dias, o preparado para a volta de Jesus é assim que ele age. E era um publicano. Era impossível? Talvez dificílimo para um monte de publicanos essa conversão, mas não é impossível mudar de vida. Amém? Não é impossível mudar de vida. Não é impossível que a sua vida, que era de um jeito, dá uma cambalhota e se transforma de outro. Não é impossível. Esse é um publicano. Mas vamos ver mais um exemplo, o último. Lucas, capítulo 7, de 1 a 10, nós temos um homem chamado centurião romano. O que era um centurião romano? Um soldado que estava acima de 100 outros. Como se ele fosse ali, não sei, no exército não servir, talvez um sargento, alguma coisa assim, capitão, alguma coisa nesse naipe. Quais eram os 3 grupos que foram falar com João Batista no texto de Lucas que nós lemos? Multidão, publicanos e soldados. Aqui nós temos um mais do que soldado, um centurião. Versículo 1.
Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E, quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. O centurião, aquele capitão de todos os soldados, que se talvez, quem sabe, ouviu a pregação de João Batista ou não, mas era alguém que estava trilhando o caminho do arrependimento e começando a demonstrar frutos. Tamanho fruto que, pensa bem, ele pediu para os principais, ali dos judeus, os anciãos, os homens mais velhos, irem falar com Jesus. Agora você imagina, o cara é alguém que representa o inimigo opressor que escraviza o povo. Mas não, olha só o contexto, ele diz que ele era tão amigo do povo judeu, que ele construiu a própria sinagoga para eles. E ele era tão amigo do povo judeu, que os anciãos, os homens mais velhos, os mais importantes, os mais respeitados da cidade, eles foram até Jesus dizer: Jesus, ele merece que o Senhor vá até lá. Olha o fruto da vida desse centurião aparecendo aqui. E ele mesmo mostra o coração dele quando ele envia os seus amigos, ao Jesus estar se aproximando, ele fala assim: Jesus, nem precisa entrar na minha casa, nem eu me considerei digno de falar com o Senhor, por isso eu pedi para outros irem. Só fala, só ordena e o meu servo vai ser curado. Olha a fé do homem, olha a fé desse homem. Então era alguém que estava demonstrando seus frutos por meio das suas obras, da sua fé, das suas palavras, de como ele tratava o próprio povo judeu, do qual ele era responsável tecnicamente, por escravizar, de certa forma, mas ele era alguém que tinha encontrado-se com a palavra de Deus, amava Deus, respeitava aquilo que ele podia fazer, fazia de bem para os judeus, e ao precisar de um milagre, ele encontrou o que ele precisava em Jesus. Porque, irmãos, não é impossível ninguém mudar de vida. Seja um publicano como Zaqueu ou um centurião romano como este homem. Mas eles demonstraram frutos na época deles. Eles estavam preparados para a vinda de Jesus. Preparados na época deles. E eles espelham para nós o que é estar preparado hoje na nossa época. Será que nós temos como nos comparar com Zaqueu, como esse centurião romano? Será que conseguiríamos olhar para eles e falar assim: rapaz, também estou na mesma pegada que você, também estou no mesmo caminho que você, também estou preparado, também estou com o coração aberto, também se precisar doar eu dou, também se precisar de entregar eu entrego, também se precisar de caminhar uma segunda milha eu caminho, se precisar de dar a outra face eu entrego, e se for para dar a capa eu dou a túnica também, e vamos embora, que eu estou preparado para a volta de Jesus. Sabe, se naquela época muitas pessoas ansiavam pela volta, estavam realmente sentindo que estava próximo, quanto mais a nossa época, quanto mais nos nossos dias. Então nós não podemos negligenciar o nosso preparo para a volta de Jesus. Esses frutos estão presentes na sua vida? Lembre-se, eu falei uma frase, eu quero repetir e deixar lá no final. Não é impossível você mudar sua vida e estar pronto para o reino. Jesus vai voltar e Ele virá. E Ele vem com o reino dele para essa terra. E os que
podem herdar o reino. Eu poderia pegar aqui Mateus capítulo 5 e começar a falar de toda a bem-aventurança, mas quem sabe para um outro dia. Mas leia lá, quem herda o reino, quem entra, quem pode ver a Deus, quem é o faminto, quem é o sedento, que é satisfeito. Sabe, tem várias descrições ali, poderíamos colocar também como muitos frutos, mas acho que isso aqui já é bastante material para a gente poder pensar essa semana. Falar, Deus, eu preciso ser íntegro, eu preciso ser moderado, eu preciso falar com verdade, eu preciso ter uma balança fiel, justa nas minhas medidas, porque eu preciso estar preparado para o Senhor, sempre observando se o seu coração está pronto e aberto para o mover do Espírito Santo de Deus. Amém? Quero convidar você a ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Coloca um fundo aí musical, para nós orarmos por um minuto. Eu estive em todo o tempo pedindo que você fizesse a sua reflexão, e eu quero que você vá para casa com esse pensamento de reflexão. Continue pensando nisso. Essa mensagem vai estar disponível depois, os slides também, então você pode visitar novamente, relembrar esses frutos que são importantes para a sua vida, para se preparar para a volta de Jesus, e manter uma chama acesa no seu coração, lembrando sempre que Ele está voltando, e que Ele deixou essas coisas para nós, porque Ele nos ama tanto, que Ele já deixou até o caminho da preparação, Ele deixou o mapa para nós, e nós podemos estar dia após dia checando a nossa rota, a rota do nosso coração, a rota da nossa vida. Eu quero que você feche seus olhos, e uma oração breve, você fala, Senhor, sonda o meu coração. Aprendemos essa oração na semana passada, ou relembramos elas, pelo menos, para aqueles que já conheciam. Senhor, sonda o meu coração, e vê se é em mim, Senhor Deus, algum caminho mau, alguma coisa que não te agrada. Vê se é em mim, Senhor Deus, alguma impureza que precisa deixar de existir, e eu quero abandonar isso hoje. Eu quero deixar essas coisas hoje. Eu quero deixar aos pés da cruz de Cristo tudo aquilo que não satisfaz o Senhor. Você talvez poderia tomar algumas atitudes nessa noite, em palavras, igual o Zaqueu fez. Fala, Senhor, eu sei que tal coisa não te agrada, e é hoje, Deus, que eu deixo aqui no pé da cruz isso. É hoje que eu quero falar, Senhor, que eu deixo isso. É hoje, Senhor Deus, que eu quero dizer para Ti que eu quero mudar a minha vida. Você não está falando comigo, você não está falando com ninguém, você está falando com Ele nesse momento, se você quiser. E é para Ele que você vai dizer isso. Porque na verdade é isso, é o que importa, é que Ele conheça o seu coração. E Ele sabe. E é por isso que você começou primeiro dizendo, Senhor, sonda o meu coração. Não para que Ele conheça como se Ele não conhecesse, mas para que Ele te revele como você ainda não conhece o seu coração. E você está pedindo, Senhor, então fale comigo, porque eu quero seguir o mover do Espírito, o mover de arrependimento, e começar a produzir frutos a partir de hoje. Seja em que área for, talvez eu nem falei no assunto, mas o Espírito está te falando sobre esse assunto, não é? Se Ele está te falando algo no seu coração, siga. Isso é seguir a direção do Espírito, isso é seguir o mover do Espírito. Se Ele te falou de uma outra área da sua vida que precisa de uma mudança, siga o Espírito. Esse é o mover que importa. Ele te deu um outro ponto no seu caráter que é necessário mudança. Siga o Espírito, obedeça o Espírito. Ele está com todo amor tocando você, Ele está com todo amor impulsionando você para uma mudança que vai fazer você se tornar uma pessoa preparada para a volta de Jesus. Então siga o mover do Espírito. Senhor, nós queremos entregar a Ti nessa hora nossos corações, queremos entregar nossa vida ao Senhor, queremos declarar, Senhor Deus, que queremos estar prontos para a volta de Jesus a essa terra, com o reino. Queremos entrar no reino, queremos adentrar o reino com pessoas que se mantiveram nessa vida vigiando, prontas
até que o Senhor volte. Senhor, nós não sabemos o que pode acontecer primeiro, a tua volta ou a nossa partida deste mundo, mas queremos estar prontos e preparados para ti, Senhor. Por isso nós te pedimos que o nosso coração esteja nesse caminho, Senhor Deus, de um arrependimento genuíno e de frutos que são verdadeiros. Que seja para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode abrir os seus olhos por um instante. Quero perguntar, alguém em nosso meio nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Você quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador? A gente só queria orar por você, saber da sua decisão e orar pela sua vida. Basta levantar uma das suas mãos, que nós queremos glorificar a Deus por você, abençoar a sua vida nessa noite, onde você estiver. Se alguém quer entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como Senhor da sua vida, como realmente o Rei, o dono, aquele que vai comandar você de hoje em diante, só levantar uma das suas mãos para nós abençoarmos a sua vida antes de nós encerrarmos essa reunião e abençoarmos essa semana também. Amém? Se não há ninguém, nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite, pelos pais presentes, pelos visitantes que estiveram conosco nessa noite, e que a sua semana seja uma bênção. Amém? Faz assim com as suas mãos, coloca a palma para cima no sinal de receber. Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada um que está aqui. Abençoa a sua casa, sua família, seus negócios, o estudo, Senhor Deus, seus planos, seus projetos, seus sonhos, a sua saúde, seus bens. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor guie cada uma dessas vidas aqui debaixo da tua graça, do poder do Espírito e do amor do Senhor pelas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.